Agora, por falar nele, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente sofreu derrotas nos primeiros testes na Câmara dos Deputados. A gente fala primeiros testes, ou seja, colocar assuntos que são de interesse do governo federal para que sejam debatidos, discutidos e votados. E ali você consegue ter um termômetro, né, do tamanho do apoio ao governo federal, ao poder executivo, de que maneira os parlamentares estão mais conectados ou não com esse poder executivo de Lula. O projeto de lei das fake news, por exemplo, foi retirado da pauta. E os deputados aprovaram a derrubada das alterações feitas por Lula no marco legal do saneamento. Então, são dois assuntos importantes que acabaram não desenrolando. Por isso, eu já quero compartilhar aqui uma pergunta com o Caio Junqueira, que eu não sei se vai dividir tela comigo ou se vai aparecer comigo aqui no telão. Pronto, tela dividida, querido. O que a gente quer compreender, Caio, por exemplo, trazendo aqui para o cenário da conversa contigo, o PL das fake news. Uma parte da sociedade, aquela que está interessada, né, porque a grande maioria opina sem nem ler direito o projeto. Mas uma parte da sociedade diz assim, mal foi discutido. Apesar de há 3 anos ele já está ali meio que rondando, né, os corredores de Brasília. Não foi discutido suficientemente. Não é por causa de apoio ou não ao governo federal, é porque o assunto não foi ainda discutido. O que você traz para a gente de análise sobre isso, Caio? Bom, vamos lá, Elisa. O projeto foi bastante discutido, debatido, está desde 2020 tramitando. Houve a votação da urgência na semana passada, então já havia essa expectativa do projeto retornar nesta semana. Tem uma questão mais macro aí. Primeiro que o tema é super sensível, tanto que ele mobilizou muita gente dentro e fora do Congresso Nacional, pela sensibilidade, pelo alcance, pelo impacto que esse assunto tem. Então, ele, de certa maneira, ele até chega a transcender um pouco essa questão de governo e oposição. O que aconteceu é que o governo acabou dando muito a cara na defesa do projeto, e isso acabou marcando muito o seu conteúdo e a sua eventual aprovação a uma vitória ou não do governo. Isso aconteceu mais forte de uma semana para cá. Até então, sabia-se que o governo apoiava trechos ali, praticamente o teor inteiro do PL, mas depois, a partir do momento que vem o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, vem o ministro da Justiça, Flávio Dino, e começam a atacar essa operação que as Big Techs fizeram pelo adiamento, acabou marcando e vinculando muito ao governo esse projeto, e como não havia votos suficientes ali, houve essa estratégia de adiar para eventualmente tentar retornar esse assunto lá na frente. Pois é, Caio, é tão interessante que você tenha citado também a questão das Big Techs, porque existe muita discussão, né, aquela questão de o direito da liberdade de expressão, né, sem ninguém compreender direito qual seria, né? Onde que é a parede do fim da liberdade de expressão? E aí, muita gente dizendo, não, porque as Big Techs, elas são responsáveis por permitir que haja o direito de expressão. Eis que aparecem as Big Techs defendendo o seu quadrado e trazendo o questionamento. Qual seria o real interesse dessas Big Techs? É defender a liberdade de expressão? É pensar na segurança do usuário? Ou, como qualquer empresa, defender os seus interesses financeiros? Então, isso acendeu ainda mais a discussão em cima do projeto de lei e pode ter colaborado e muito, né, Caio? Para que houvesse um pé no freio ali, até conseguir chegar num consenso. Tem um pouco de tudo que você falou. O fato é que as Big Techs que se deram como derrotadas na semana passada, eles conseguiram aí em 5 dias se mobilizar. Tem um argumento financeiro, claro, mas tem uma série de outros. A gente não pode restringir também todo esse debate a quem está ganhando, quem está perdendo dinheiro. Tem outras questões envolvidas, tem questão de recursos financeiros também, mas tem tanta coisa envolvida nesse PL. O que mais chamou a atenção de uma semana para outra foi essa mobilização bem sucedida e com apoio também ali dos evangélicos, lá da Frente Evangélica dentro do Congresso Nacional. Teve uma mobilização e eles saíram vitoriosos. Agora, isso não quer dizer que vá ficar assim. É difícil esse projeto retornar, bem provável que esse assunto seja debatido ali no Supremo Tribunal Federal, onde já tem uma ação tramitando, porque ele polemizou de tal maneira que, pelo menos no curto prazo, aí ninguém está querendo tratar desse assunto de novo.
Caio, eu sei que a gente trouxe aqui para embasar nossa conversa aspectos diferentes, tipo o marco legal do saneamento e outras questões que travaram no Congresso. Mas só insistindo nessa pergunta do projeto de lei de fake news e aproveitando o seu conhecimento, para a gente contextualizar para quem está assistindo. Se você não cria uma lei que regulamenta algo, você acaba, como sempre, judicializando um assunto. Então, ao invés de 500, 600 parlamentares discutirem e decidirem, você coloca a decisão na mão de 11 ministros. E muitas vezes na mão de 6, né? Porque é o que a maioria decide. Aí, mais uma vez, a culpa fica em cima do Supremo Tribunal Federal, que tomou decisões, e não exatamente do projeto de lei que não saiu do papel. Elisa, esse é o debate clássico aí dos últimos 10, 20 anos, principalmente, conforme a política foi sendo resolvida pela via judicial, quando esgotados ali todos os trâmites ali legislativos, né? Tem uma crítica em relação a isso, muito grande, de se a política não resolve, o judiciário entra, mas, por outro lado, acaba sendo meio que um caminho natural também, né? Vamos lembrar que quando o assunto chega no Supremo é porque há um questionamento sobre a constitucionalidade ou não de uma eventual proposta. Neste caso, parece sim que está levando para aí, mas esse debate aí, ele é clássico, assim, né? Até que ponto o judiciário deve intervir em questões que a política que deveria resolver. Muito bem, Caio Junqueira, o Supremo Tribunal Federal também perguntou por que Caio Junqueira está em casa neste domingo de manhã, mas está trabalhando à distância, tomando cafezinho e apurando tudo aqui pra gente na CNN, maravilhoso. Caio, valeu, hein? Daqui a pouco a gente conversa de novo. Até já.